Que a graça do nosso Deus continue superabundando sobre as nossas vidas. É uma honra estar mais uma vez aqui trazendo para vocês uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. E que você seja poderosamente abençoado. E o tema da nossa mensagem hoje foi baseada em uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, que se chama Diagnóstico, em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Antes de nós lermos o texto, vamos entrar um pouco no contexto histórico daquela cidade, que foi a carta para a igreja de Éfeso. Mas antes de tudo isso, João, a pessoa que escreveu o livro do Apocalipse, o apóstolo escolhido por Deus, recebeu uma grande revelação. Ele foi jogado na ilha de Patmos como um bandido para ser morto e trabalhar numa mineradora de carvão. Mas enquanto isso, ele teve uma revelação sobrenatural. E quando ele olhou para trás, ele viu o próprio Jesus em pessoa. E ele descreveu como era Jesus ali, segundo o seu olhar. E ali ele caiu como morto. E Jesus o levantou e disse: levanta-se e escreva o que eu vou dizer, o que eu vou mostrar a você, o que eu vou revelar a você sobre o futuro. O que eu vou dizer a você sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, que são as 7 igrejas que representam hoje o povo de Deus. E a primeira carta que ele mandou foi para a igreja de Éfeso. E essa é a igreja que nós iremos falar hoje. E como tudo isso se encaixa nos nossos dias de hoje. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária. A cidade de Éfeso era uma cidade rica. Era uma cidade que adorava a deusa Diana, que era a deusa da caça. Era uma cidade pagã, supersticiosa, religiosa, adoradora de imagens, pessoas prostitutos, pessoas que faziam comércios com ídolos de imagens de escultura da deusa Diana. E eram adoradores supersticiosos que adoravam a outros deuses também. E o apóstolo Paulo foi naquela 3ª viagem missionária, batendo de porta em porta, para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, para que as pessoas se levantassem e reconhecessem o verdadeiro Deus. E ele foi de porta em porta, clamando e chorando. E houve um arrependimento geral na cidade e na maioria das pessoas. E eles se converteram dos seus maus caminhos e se converteram em praça pública. Eles não só diziam pessoalmente: Senhor, me perdoa porque eu fui adúltero, me perdoa porque eu fui prostituto, me perdoa porque eu adorei outros deuses. Eles diziam em praça pública os seus erros, os seus pecados, e diziam que estavam arrependidos e que queriam se encontrar com Cristo. E aí foi fundada a igreja de Éfeso, nesse contexto de arrependimento, de quebrantamento. E ela foi reconhecida depois como uma igreja de fé e como uma igreja de amor. E por ela foi conquistada outras igrejas. E ela foi uma igreja missionária. Ela foi uma igreja missionária que alcançou outras igrejas e outras pessoas para Cristo. E o primeiro pastor dessa igreja foi Timóteo, o qual Paulo também escreveu uma carta, a primeira e a segunda carta, a Timóteo, dando instruções sobre a igreja de Éfeso e como ele deveria se portar. E o que foi que aconteceu? 40 anos depois, o próprio Jesus Cristo dá o diagnóstico da igreja de Éfeso a João e pede para que ele escreva na sua carta. E é isso que nós iremos ler agora. Que diz assim: carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e que achaste eles mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí
ele continua dizendo: tens contudo a teu favor que odeias os nicolaítas, qual também eu os odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? A palavra do Senhor ela é bem clara. E o interessante é que o contexto, que tudo isso aqui foi feito quando o próprio Cristo falou, foi que as 7 estrelas significam os 7 anjos. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia Menor. A mão direita que ele conserva as 7 estrelas da igreja na sua mão direita. Quer dizer, o controle, o trabalho, a força. Ele está sob o controle da igreja. Ele conserva a igreja, ele mantém a liderança da igreja. Ele anda no meio dos candeeiros. A palavra do Senhor diz que ele anda no meio dos candeeiros. Foi a visão que João estava tendo. Jesus andando no meio dos candeeiros. Isso é sinal de temor, mas também de alegria. Alegria porque Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus anda no meio do seu povo. Mas também é um ato de temor. Porque se ele anda, ele está vendo, ele está diagnosticando todos os nossos erros e todos os nossos acertos. E foi aí que ele começou a falar dos acertos da igreja de Éfeso. E o que ele achava da igreja de Éfeso. E o que foi que Jesus viu? Jesus viu primeiro o trabalho duro. Ele disse: olha, vocês trabalham duro, vocês são pessoas de bem, vocês trabalham, vocês suam com todo o trabalho do reino de Deus, vocês não medem esforços para o trabalho. Também vejo que vocês são fiéis à doutrina, fiéis à palavra, fiéis aos mandamentos da palavra do Senhor. Eu também vejo que vocês são perseverantes, são pacientes na tribulação, na angústia, nas adversidades. Mas também vejo que vocês também odeiam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que queriam um evangelho fácil, um evangelho, um pé na igreja e um pé no mundo, um evangelho que eu posso se mesclar ao mundo e dizer que sou um cristão, que sou um discípulo de Cristo. Mas na verdade sou gospel, sou evangélico. E Jesus não está atrás de gospel, Jesus não está atrás de evangélicos, Jesus está atrás de verdadeiros discípulos. Porque ele disse: da mesma forma que vocês odeiam os nicolaítas, eu odeio também. Eu odeio o evangelho fácil, eu odeio o evangelho hipócrita, eu odeio o evangelho que é um pé na igreja e um pé no mundo. Eu odeio esse evangelho light, sem cruz, sem santidade, sem renúncia. E aí ele diz o quê? Mas também tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deixastes a prática das primeiras obras. Uma mulher pode ser uma boa esposa. Pode cuidar do seu marido muito bem. Pode fazer os alimentos deles todos os dias. Pode cuidar dos filhos. Mas também ela pode não amar o marido. A gente pode ser fiel a Deus. E pode também não amar mais ele. E não ter aquele primeiro amor que tínhamos antes. E aí está o perigo. Porque o próprio Jesus disse, em sua exortação, 3 verbos. Lembra-te, arrepende-te e volta. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, que é mudança de vida. E volta ao primeiro amor. Porque se isso não acontecer, eu vou remover você. E foi isso que aconteceu, infelizmente. A igreja de Éfeso recebeu a carta da revelação de Jesus ao apóstolo João, mas não colocaram em prática. E a igreja foi banida da história. E aí o que é que nós perguntamos a você nesta manhã? Qual é o diagnóstico que Jesus lhe daria hoje como igreja de Cristo? Qual o diagnóstico que Jesus me daria hoje como igreja de Cristo? Mas ele termina com uma promessa. Ele diz assim no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não é ao evangélico, não é ao crente, é ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que é a vida eterna. Que Deus, pois, nos abençoe. Que o Senhor possa nos encontrar como esse vencedor. Pronto para a vida eterna que Ele tem para nós nos céus. E que Ele possa achar em nós um diagnóstico bom
de pessoas fiéis a doutrinas, de pessoas que odeiam as obras dos nicolaítas, dos evangelhos fáceis, mas de pessoas que têm e vivem o primeiro amor, para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Obrigada pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus, pois, nos abençoe. Obrigada.